Pronto, creio que iniciou a nossa gravação, só confirmar. Já estamos gravando. Pai do Senhor a todos, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título a conduta do crente em relação à família. Aí vamos iniciar fazendo a oração, né? Amém. Vamos. Amém. Por essa lição. Pode orar aí, Sidney? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Tu és maravilhoso e grandioso és Tu, Senhor Deus. Como Tu és tremendo, ó Deus Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por esse privilégio que Tu nos tem concedido de estarmos reunidos em torno da Tua palavra. A Tua doce presença em nossas vidas nos alegra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça que tem nos concedido. Muito obrigado, ó doce Espírito Santo, pelo Teu guiar, pelo Teu consolo, pela Tua orientação. Muito obrigado. Ajuda-nos nessa noite, nessa reunião agora, que vamos passar alguns momentos discorrendo sobre a palavra do Senhor e queremos aprender de Ti, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, abre o nosso entendimento para podermos compreender as Sagradas Escrituras. Inspira com Teu Santo Espírito para que seja de muito proveito essa noite hoje, Senhor. Meu Deus amado, Deus glorioso, abençoa todos que estão aqui neste momento reunidos e também aqueles que não puderam vir, Senhor Deus. Abençoa suas vidas, as suas famílias e ajuda-os nas suas necessidades. Pai eterno, conduz todas as coisas, Senhor, e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque em tudo somos carentes e necessitados de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, lição 12, a respeito da conduta do crente em relação à família, ela aborda 3 tópicos. O primeiro, a conduta do crente como marido. Segundo, a conduta da crente como esposa. E a conduta do crente como filho, né? Isso nós vamos estudar na lição de hoje. Aqui, mostrando a posição da lição que nós nos encontramos. E na aula passada, a gente viu uma lição muito prática, né? A respeito dos atributos da unidade da fé. Sidney falou a respeito da humildade, mansidão, longanimidade. Mas desde a lição 10, a gente já vem vendo alguns aspectos práticos da vida cristã, né? A gente aprendeu na lição 10 acerca da intercessão, que Paulo fez pelos Efésios com aquela oração maravilhosa. E agora nós vamos continuar estudando aspectos práticos, aprendendo nessa lição como devemos proceder no meio familiar, como é o relacionamento do esposo para com a esposa, do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais, nessa lição de número 12. O textuário da lição de número 12 se encontra em Efésios, capítulo 5, verso 31, e diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A gente entende no textuário como se dá a formação da família, com o homem deixando seu pai, sua mãe, se unindo à sua esposa, se tornando ambos, os dois agora, uma só pessoa, uma só carne. Quer dizer que um não anda mais sozinho, um não anda mais sem o outro. E, na verdade, prática, a gente vê o estabelecimento do casamento, que, ao contrário de algumas culturas, e o ensinamento cristão, ele traz que esse casamento deve ser monogâmico, ou seja, com apenas uma esposa, e a esposa apenas um marido, heterossexual, entre homem e mulher, pessoas de sexos diferentes, indissolúvel, ou seja, não se desfaz esse casamento, e essa instituição, um projeto de Deus, plano de Deus,
para a glória do nome dele aqui na terra, né? A gente pode ver o trabalhar de Deus, a manifestação da glória de Deus através da família instituída por ele. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo 5, versos 21 ao 33, e no capítulo 6, versos 1 ao 4, onde Paulo vai discorrer acerca agora do relacionamento familiar. E diz assim, começando em Efésios, capítulo 5, versos 21 ao 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? A gente vê uma analogia maravilhosa, né? A respeito do relacionamento familiar, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, como no relacionamento de Cristo com a igreja, no qual Cristo é o noivo e a igreja a noiva, né? Como nós entendemos e aprendemos com o ensino bíblico cristão. E a mesma forma de trato entre Cristo e a igreja para com Cristo, é refletida agora para o relacionamento familiar, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, nesse texto aqui que Paulo coloca, em outra situação, como em Colossenses, nós vamos ver alguns versículos também mais à frente citados a respeito disso. E, para completar, trazendo esse gancho para dentro do seio familiar, os filhos como parte essencial também da família, aí Paulo vai destacar também, de como os filhos devem tratar os pais, e também os pais tratar os filhos, né, encerrando no versículo 4, mas o capítulo 6, ele se adianta para outros relacionamentos, né, para do patrão, para com o funcionário, não entra nessa lição, essa lição foca apenas no relacionamento familiar. Então vamos lá. O tópico 1, a conduta do crente como marido. Deixa eu procurar um laserzinho aqui para ficar bacana quando eu estiver passando. Opções de seta. Não, aqui. Caneta, apontador a laser. Pronto, estão vendo o laserzinho aí passando? Estão me ouvindo? Beleza. Estão vendo. Tá passando. Pensei que estava sozinho. O papel do marido como líder da família, né? Primeiro, começa tratando acerca da ordem de autoridade na Bíblia, para entender esse papel do marido.
Essa ordem a gente pode observar em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. E como é que seria essa ordem bíblica de autoridade? Aí o verso 3 diz assim, 1 Coríntios 11: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, a ordem de autoridade, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do varão, do homem, e o homem o cabeça da mulher. Essa é a ordem. Mas todos sujeitos a Cristo e a Deus, né? Que é um único Deus. E isso é relembrado de novo por Paulo, o texto de Coríntios escrito por Paulo também, e relembrado novamente aqui em Efésios, capítulo 5, verso 23, né? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E em qual sentido vem essa autoridade, essa liderança do marido, né? Como é que ela deveria ser? E nós vamos entender, ao decorrer dessa lição, que essa autoridade, essa liderança não é muito diferente o termo autoridade para autoritarismo. Não há um jugo de imposição, algo que a mulher é obrigada a fazer, mas não. É aquilo que Sidney gosta muito de falar, e a gente aprende na Escritura Sagrada, que a liderança ensinada por Cristo é uma liderança servidora. E nós vamos ver também a respeito disso nessa lição, né? Então, é uma liderança que se coloca numa condição colocada por Deus para ficar responsável pela ordem, pelo bem-estar do lar, por suprir as necessidades, trazer afeto, trazer carinho, de modo geral, manter a harmonia, o amor e a comunhão dentro daquele lar. E esse é o papel de líder do homem enquanto marido. E nessa condição de liderança servidora, olha o que o 29, que nós acabamos de ler, em Efésios 5, diz: Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então, traz esse ponto da liderança do marido, e em Efésios 5 nós aprendemos que ela deve ser com a esposa e com a família, com o lar, assim como Cristo é com a igreja. E nessa condição de se tratar consigo próprio, de cuidar do seu lar, cuidar da sua família como cuida de si mesmo, ele destaca no versículo 29 que ninguém odeia, né, ou odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, né? O que é que a gente faz? A gente cuida do nosso corpo, a gente alimenta ele, a gente cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Então, da mesma forma, de igual maneira, de igual modo, devemos nos portar também para com a família. E nesse sentido da liderança, como eu já disse, né, que é uma liderança servidora, uma liderança que não visa benefício próprio, mas o benefício do outro, uma liderança que visa manter a harmonia, o amor dentro do lar, surge o movimento feminista, e aqui é importante destacar o movimento feminista com viés neomarxista, que seria uma nova ideia para o movimento feminista, achando que essa liderança em dizer que o homem é o cabeça da casa, que o homem é o provedor, que o homem é o líder do lar, é uma coisa opressora, em que a mulher é escravizada, em que isso tem que mudar e agora tem que ter o matriarcado, que as mulheres são donas de si, podem muito bem cuidar do lar sem precisar de homem algum. E esse não é o ensinamento que nós temos na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, nós vemos homem e mulher exercendo papéis diferentes e complementares para o quê? Para a glória de Deus, naquilo que nós vimos anteriormente, né? Através da família. Deus quer que ambos exerçam o seu papel para que assim a família viva em comunhão, viva em amor, seja exemplo para o mundo e reflita, mostre para o mundo a glória dele, derrubando esse pensamento, esse viés feminista. E é importante destacar que esse viés neomarxista, porque o feminismo em si, na sua base, na origem,
era uma coisa boa, e como nós já aprendemos em outras aulas passadas, né, em outras lições, é uma coisa que a igreja perdeu, porque era a igreja que era para ter tomado essa iniciativa, né, em que as mulheres lutavam por igualdade, por direitos, né, direito ao voto, direito a trabalhar, direito a ser participante, a ter voz, e não apenas ser oprimida, ser colocada em segundo plano. E nesse viés neomarxista, isso começam a pegar essa base, que era uma coisa boa, e como está jogado agora na mão do mundo e não da igreja, a tentar distorcer, dizer que o pensamento cristão não, o pensamento cristão é opressor, é machista, é um pensamento de que inferioriza a mulher. Isso dizem aqueles que não estudam, não conhecem as escrituras sagradas. E esse é um pensamento neomarxista. Tudo resultado por quê? Porque essa luta por igualdade, essa luta por representatividade e para que ambos fossem iguais, já iniciada outrora por Cristo lá atrás, nós vamos ver também a respeito disso nessa lição, é deixada de lado, né, assim pela igreja, não sei se o termo correto seria deixado de lado, mas esquecido. E o mundo toma essa iniciativa que deveria ter sido tomada pela igreja, né? E por isso hoje nós temos essa distorção e deturpação de valores e do contexto original do que era em si o movimento no início, né? Tem alguém pedindo para participar. Tem que sair da apresentação rapidinho e já volto. Milton. Permitido. Voltando, ainda estou na minha tela, né? E é um problema é uma questão bem espinhosa realmente quando toca aí, né, na questão do feminismo, né? Aí tem vários desdobramentos aí, né? Mas é interessante porque realmente essa questão, o movimento, o início, né, das reivindicações, pode ser o Nildo, pode ser o Mônica, só para registrar aí. O início das reivindicações, né, que começaram ali no que a gente poderia chamar de feminismo de primeira onda, elas são reivindicações mais de direitos civis, né? Um deles, que foi uma das maiores bandeiras, foi o direito a voto, né? E a igualdade de direitos civis deveria ser uma coisa que natural de se colocar, né? Esses direitos civis do homem e da mulher não ser diferenciado por causa do sexo, né? Mas que tivessem de maneira ampla o direito a isso, né? O problema é, como você bem pontuou, né? Que ele nasce com a ideia de algumas reivindicações sociais, direitos civis, que são salutares, e que nisso elas deveriam ter o apoio da igreja, na minha opinião, tá? Opinião pessoal. Nisso elas deveriam ter o apoio da igreja em conseguir essas coisas. Mas, por outro lado, né, houve muita resistência. Ao invés de ter um apoio para essas causas básicas, teve muita resistência. E o que acontece é que esse movimento ele foi se avolumando, né? Foi se agigantando de uma forma que começou a ficar até contraditório. Se você for ver algumas causas que foram definidas pelas novas ondas do feminismo, aquelas das ondas anteriores nem defendiam, nem concordavam, né? Por exemplo, o aborto é uma delas, né? Até porque boa parte das primeiras mulheres que levantaram essa bandeira eram cristãs, inclusive, né? Eram cristãs. Mas aí o que acontece é isso, que foi realmente deturpado aí e começou a entrar outros vieses filosóficos, né? Uma coisa muito forte é esse neomarxismo que influenciou, que impactou, e começou a tirar realmente esse foco, tirar essa orientação aí, né? Tirar
essa estrutura, né? E eu acho que interessante, tem um livro aqui que eu acho muito bom, que é Feminilidade Radical, que eu indico muito esse livro. Em primeiro lugar, eu acho que ela escreveu com a intenção do público feminino, mas eu li e eu indico para os homens lerem também. Acho que vale muito a pena ler, para compreender melhor. E uma coisa que ela botou é que se questiona muito essa questão da autoridade, né? Se questiona muito essa questão da posição do marido, do homem, como a autoridade é, estipulada por Deus para ser o cabeça da família, né? Aí ela fala uma coisa interessante. E de onde vem essa ideia de autoridade? Onde vem essa ideia do cabeça e de submissão? Onde é que isso começou? É interessante que ela vai dizer que isso sempre existiu. Inclusive, isso sempre existiu na eternidade, no próprio Deus. A autoridade pertence ao Pai. Não porque ele é mais sábio, porque ele é um líder mais habilidoso, mas porque ele é o Pai. E você vê que o filho se submete ao Pai. Você vê que já há a ideia de autoridade e de submissão na própria Trindade, e isso desde a eternidade. E nem por causa disso o Pai é menor, é maior do que o Filho é menor do que o Pai, o Espírito Santo menor. Não. São três em um único Deus, onde nessa maravilhosa unidade há, desde a eternidade, já os papéis estabelecidos, né? Olha que coisa interessante, né? E como você gosta de colocar, isso mostra como Deus é organizado. E nesse sentido a gente trata de organização, né? Não de hierarquização, mas de organização. Gente, Sim. desculpa, é porque eu não sei exatamente se está no momento em que eu possa falar, se está no meio de alguma coisa, mas uma coisa que Sidney estava falando, que dá para perceber, é que quando você entende que existe uma hierarquia, existe alguém que lidera, né, alguma coisa como Deus, e aí tem o seu filho Jesus, e como lá no Jardim do Éden também tinha, né, e assim por diante. Eu acredito que é importante a gente perceber que as pessoas contestam a autoridade por muitas vezes ela não ser bem exercida, né? Mas a autoridade em si não é o problema. O que foi instituído pela Bíblia do homem ser o cabeça não é o problema. Eu acho que muitas pessoas questionam quando o que acontece. Quando aqueles que têm esse poder fazem coisas que não são legítimas, digamos assim, sabe? Mas questionar essa definição de hierarquia, eu acho não, né? A gente percebe que não é algo que é pautado pela Bíblia, né? E sim deve se questionar o exercício dessa pessoa que tem esse poder, né? Eu acredito que também tem esse viés assim de pensamento que provavelmente quem defende, quem não é cristão e que defende muito forte esse pensamento contra, né, o que a Bíblia fala a respeito dessa questão, fica querendo colocar, né? Mas, de fato, se a Bíblia propõe isso, é porque é algo bom, é porque é algo que o planejamento de Deus, e a gente sabe que tudo que Deus planeja é perfeito, isso faz sentido, e se for bem seguido, vai dar certo, né? Sim, sim, sim. Não, e até como eu estava falando, com uma opinião própria, talvez a palavra correta ao se encaixar aqui, ou mais adequada, não seria nem hierarquização, mas sim organização, né, da parte de Deus, como eu falei anteriormente, em que tem que ter um líder, em que outro faz uma função, que já pensou até no mundo, nas atividades contemporâneas, se todo mundo fosse patrão, quem iam ser os funcionários, né? Digamos assim, que tem que ter uma organização. Não quer dizer, e quando vem para agora, para o contexto cristão, essa organização e o que se entende por hierarquia, que não seria hierarquia, mas organização, não é para que um seja maior ou melhor que o outro, como o Sidney bem enfatizou, né? Em que o filho se sujeitou ao pai, né? Cristo se sujeitou a Deus,
e não colocando na condição de melhor ou de que tem mais autoridade, mais poder, né? Mas não, simplesmente porque é uma questão de organização e que é algo bom, como o Nildo agora bem colocou, né? É algo bom a ser seguido. E essa liderança que é trazida por marido, só para refrisar mais uma vez, é uma liderança servidora do qual não busca o próprio interesse, não busca o próprio proveito, mas busca o bem-estar de outrem, o bem-estar da sua família, o bem-estar da sua esposa e assim por diante, né? E esse pensamento a gente entende também quando Cristo deixa aqui em João, capítulo 13, versos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, esse amor, ele salta de dentro do lar, ele é externado sai ali do contexto do núcleo familiar e deve ser observado também no contexto da igreja, do corpo de Cristo, né? Então não é algo só para o corpo em geral e na família não se aplica tanto na família como se aplica no corpo, no qual devemos amar uns aos outros, para que assim o mundo reconheça que o Pai está em nós e que nós estamos nele, né? E esse entendimento e esse ensinamento é deixado pelo próprio Cristo. Em João, capítulo 3, versos 34 e 35. Amém? Amém. Amém, amém. Às vezes demora para abrir o microfone. Amém. Então, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E isso implica a prática de sacrifício. E qual sacrifício é esse, né? E às vezes eu costumava dizer que o papel do esposo é até mais difícil do que o da esposa, no sentido de que ele deve dar a vida pelo lar, né? Deve dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja, nessa analogia do relacionamento da igreja com Cristo para com o esposo, para com a esposa, né? E nesse sentido aqui do versículo 25 do capítulo 5, a palavra do amor, o qual Paulo retrata, de qual o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa. No comentário histórico-cultural do Novo Testamento, publicado pela CPAD, Herão, não sei se é assim que pronuncia no grego, né? O Heral, é um termo que poderia ter sido utilizado para um amor do relacionamento do esposo para com a esposa, porque ele expressa paixão sexual e é apropriado, né? Que o marido cristão tem um desejo maduro e contínuo por sua esposa. Filial e estórgio são termos frequentemente usados para expressar afeição familiar e também se encaixariam muito bem nesse retrato familiar do esposo para com a esposa. E ele é apropriado, e apropriado também, né? O comentarista diz que o marido sinta uma afeição cordial por sua esposa. Porém, no entanto, contudo, Paulo decide usar ágapo, um termo meigo do grego secular, mas uma palavra infundida com significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. E aqui, esse termo, ágapo, ele expressa um amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. E aqui se aplica naquilo, né, de que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, de maneira de que, além de ser um líder nato, ele demonstra um amor que o mundo não consegue entender, um amor que nos constrange, um amor que nos deixa perplexos de como alguém pode entregar a vida por injustos, por aqueles que o entristecem, e Cristo se coloca nessa condição. E esse mesmo amor deve ser praticado pelo esposo, deve ser praticado pelo marido.
Então, o amor de Cristo para com a igreja, ele foi altruísta e incondicional. Por que ele foi altruísta e incondicional? Romanos 5,8 é uma passagem bem conhecida, né? Na qual Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a forma altruísta é quando você faz algo sem esperar nada em troca. E esse é o amor demonstrado por Deus, demonstrado por Cristo para conosco. E deve ser o mesmo amor presenciado no seio familiar, no qual o esposo ama a esposa porque sente prazer nisso, porque é sua função fazer isso, não como uma obrigação, mas porque não espera nada em troca, apenas ama a sua esposa porque quer vê-la bem, quer ver a sua família sendo abençoada, quer que a comunhão continue dentro do seu lar, e assim, além de liderar, ele demonstra o seu amor dentro do seio familiar. Dessa forma, esse amor altruísta, esse amor incondicional, é o amor que fez com que a igreja fosse atraída por Cristo. E de igual modo, como Paulo vem fazendo essa analogia, esse retrato do relacionamento de Cristo com a igreja, quando o esposo demonstra esse tipo de amor, esse amor que não espera nada em troca, a esposa também é atraída pelo esposo. E dessa forma, ela é atraída não por ameaças, nem por imposição autoritária. Ela não se sente obrigada a permanecer no seio familiar ou desempenhar a sua função, mas pelo contrário, porque sabe que o seu esposo a ama sem esperar nada em troca, sabe que o seu esposo seria capaz de entregar a sua vida por ela, assim como Cristo entregou a vida pela igreja. Ela é atraída então pelo esposo, é atraída para ficar ao seu lado. Em João 15, 12, 13, olha o que Cristo diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, esse mesmo comportamento, esse mesmo tipo de amor servidor, de amor altruísta, também deve ser observado, além do seio familiar, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Porque esse amor é o que vai trazer união e harmonia conjugal para dentro do seio familiar. Amém? Amém. Quanto ao cuidado do esposo para com a esposa, né, do marido a esposa. 5:28, Efésios 5, verso 28, a parte B, quem ama a sua mulher ou a sua esposa, ama-se a si mesmo. E aqui nós entendemos que a esposa ela é parte integrante do marido, né? Não existe mais o eu. Agora somos nós, como nós aprendemos antes, né? Deixará o homem ao seu pai, à sua mãe, unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. Não tem mais o pensamento exclusivista, mas sim um pensamento agora de união, um pensamento agora de dois, né? Não mais um, mas que os dois são um. Então, o marido não faz mais coisas pensando em si próprio, não é mais egoísta, mas um sentimento também altruísta, né? O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então, nós, enquanto homens, nós não gostamos de se cuidar, a gente não tem um bom trato, não quer viver com saúde, não quer viver bem. Então, da mesma forma, aquilo que o homem deseja para si, ele agora dá para sua esposa, né? E nisso se encaixa, né? Deve dar atenção, amor, cuidado para com o seu lar. Assim como ele também deseja, como ele almeja, também deve dar. E as ações de cuidado, elas não se limitam apenas a provisões materiais. Às vezes nós encontramos relacionamentos por aí, famílias, em que o homem, ele entende de que seu provedor do lar é a forma de demonstrar amor. Não, eu pago as contas, eu coloco comida na mesa, eu é quem compra as coisas aqui, eu compro roupa, eu compro tudo, então esse aqui é meu amor. Quando na verdade não, a mulher ela também tem as suas necessidades, né? Ela precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de um chamego. De igual modo, além disso, né, as ações de cuidado, elas vão além da provisão material
e também devem se dispor a isso, a dar afeto, a dar consideração e honra à esposa, dentre outras partes. E tal demonstração de amor, ela deve ser sincera, não deve ser uma coisa fingida. E algo muito importante é que ela deve ser demonstrada tanto em público quanto em particular. Porque tem casais também que vivem de aparências, né? Na frente do público é uma coisa, são sorrisos, abraços, beijos, mas quando chega dentro de casa, quando chega no seio familiar, é um casamento que vive em guerra, não há respeito, não há honra, não há consideração, não há amor, não há afeto. E, na verdade, não. Essa demonstração, esse zelo, esse amor deve ser tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem, né? Aí, Mateus 19,6 e Colossenses 3,19. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, aquele casamento indissolúvel, né? Então, que ninguém separe e que os dois vivam um em prol do outro, um em função do outro, porque são agora ambos uma só carne. Colossenses 3,19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Ou seja, não deve ser tratada com ignorância, mas deve ser tratada como um vaso frágil, né, como uma porcelana delicada, e que se deixar cair, ela vai estilhaçar, vai quebrar, trincar. E deve ser tratada com todo o carinho, todo o cuidado e delicadeza, né? As nossas esposas. Encerrando essa parte. Sim. Um detalhe que eu acho interessante é que essa autora desse livro, que eu acho muito interessante, que é a Carolyn McCauley, desse Feminilidade Radical, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, ainda falando sobre o feminismo, mas agora já trazendo para essa ideia aqui, ela diz que o feminismo, o legado feminista, foi tornar a potencial cooperação complementar entre homens e mulheres num espírito de competição. Então, em vez de você dar oportunidade para que tenha um ambiente propício para uma cooperação e uma integração grande, o que você tem? Você tem um eterno sentimento de competição, de um competindo com o outro, né? E eu acho interessante também quando ela coloca aqui que a submissão da esposa ao seu marido é colocada num contexto de um casamento no qual um marido é chamado para ser como Cristo, entregando sua vida por ela, colocando-a em primeiro lugar, servindo-a, cuidando dela, amando-a sempre da mesma forma sacrificial de entrega da própria vida, como Cristo ama a igreja. Já pensaram nisso aqui? Como essa é profunda a orientação de Paulo aqui? Se você for pensar, em termos do que o homem recebeu como responsabilidade, como dever para cumprir em relação à esposa, é mais ou menos assim. Para Paulo aqui, para o homem, para o esposo, ele deu uma missão impossível. E para a mulher, ele deu uma missão possível. É mais ou menos isso. Porque para a mulher, ele deu, né, essa orientação, né, de submissão, de coisa. Mas para o homem, ele traz essa analogia a um tipo de amor, de serviço e de entrega da mesma forma que Cristo, ou seja, o parâmetro do marido ao servir, ao cuidar, ao amar a esposa é Cristo. Ele tem que ser como Cristo é para ela. Já pensou que tipo de parâmetro extremamente elevado? O problema é que os homens não conhecem bem a palavra, nem conhecem bem a sua responsabilidade. E também as mulheres também não compreendem nesse texto a profundidade as que criticam, né? As que criticam, eu falo. A profundidade daquilo que foi dado ao homem em relação a elas, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante que deve ser tomado em conta. Gente, eu só fazer um comentáriozinho. E tipo assim, eu entendo tudo que está sendo falado, de forma alguma eu vou refutar isso.
Mas eu acredito que a gente também tem que começar a ter uma percepção de muito cuidado quando for falar desse assunto, porque apesar de fato, nossa missão como marido ser algo que, pelo que a Bíblia coloca, ser, como você nem falou, praticamente ou até mesmo impossível, a gente não pode meio que se vangloriar de ter esse privilégio, porque às vezes eu escuto muito, né? A gente escuta muito pregação, de que como se o homem fizesse demais, como se o homem fosse, nossa, o especial, ou então o cara que é muito melhor no relacionamento porque ele faz o que Cristo fez com a igreja, ele faz com a esposa dele, sabe? Eu acho que a gente tem que ter cuidado muito quando for falar isso para não deixar um ar de superioridade, porque aí quebra justamente a ideia de equilíbrio, né, de cooperação, como você mencionou também, né? Eu acho interessante e tem muito cuidado também em colocar apenas a mulher como um ser que precisa de carinho, de atenção, de afeto, porque é como se o homem fosse um monstro, assim, guardadas as devidas proporções, mas como se ele fosse aquele cara bruto e que a mulher fosse apenas, ou melhor, como se a mulher fosse uma flor. De fato, isso podem ser características pertinentes, ou melhor, não características pertinentes, mas assim, se a gente fosse aproximar mais ou menos alguma coisa, seria assim, mas assim como a mulher também tem sentimentos, o homem tem sentimentos, e a mulher também não é totalmente frágil, né? Ela pode ser delicada. Eu acho que falar fragilidade, a gente tem que ter cuidado, porque por mais que a gente entenda esse conceito e a gente aplique isso na nossa vida da forma correta, as pessoas aí fora pegam qualquer palavra que a gente fala para distorcer e para supervalorizar alguma diferença que a gente de repente esteja fazendo e chamando isso de machismo, patriarcalismo e por aí vai, sabe? Eu acho que a gente tem que, nesse mundo de hoje, entender isso e saber medir como a gente age, como a gente fala sobre esse assunto, né? Não tratando a mulher como uma coisa frágil demais, porque mulheres são muito fortes também, e que os homens também podem ser fracos, né? Tipo assim, é possível um homem precisar de um carinho que às vezes geralmente é a mulher que precisa no dia a dia, na tradição das nossas famílias e por aí vai, sabe? Eu acho que é um pensamento que a gente tem que, não vou dizer que colocar isso como regra, mas não ser fechado para estas coisas, né? Não fugindo de nada do que a palavra fala, mas não entendendo também de um modo tão discrepante assim. Isso bem colocado. E a gente tem o papel e a obrigação de desconstruir muitos paradigmas que foram construídos ao longo do tempo. E um deles é esse que você bem citou, né? Tanto que aqui a gente frisa, né, no verso 29, o comentarista da lição também vem trazer, que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então, da mesma forma, o homem precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de cuidado. Então, esse pensamento, né, de que o homem não chora, que o homem é um super-herói, né? Ele também deve ser desconstruído, porque o homem é um ser humano. E o que a Bíblia vem trazer, vem retratar em outras passagens dos textos de João, qual nós lemos no capítulo 13 e no 15 também, é esse sentimento de igualdade, de que devemos amar uns aos outros, não é o homem a mulher e a mulher nada, o homem nada. Uns aos outros, né? Ambos merecem atenção, ambos merecem cuidado, ambos necessitam, precisam, né, de serem bem tratados. E essa questão da mulher, nós vamos ver agora no próximo tópico, Nildo, como é desconstruído isso, né? Esse pensamento que se tinha em culturas antigas, até na cultura judaica ou na cultura grega, desse sentimento de inferioridade da mulher, de ser colocada em segundo lugar na sociedade, para o ensinamento cristão, que agora é um ensinamento de igualdade, né? Um ensinamento de valorização da mulher. Não supervalorização acima do homem, ou o homem é supervalorizado acima da mulher. Mas, pelo contrário, ambos iguais perante Cristo. Amém, Nildo. São colocações muito bem pertinentes. E eu acho ótimo que é por isso que a gente está aqui. Eu acho que é por isso que o homem
precisa estudar sobre o que é uma masculinidade cristã. É muito importante isso. Eu acho que isso deveria ser um curso na igreja, deveria ter uma coisa contínua de formação em cima disso, deveria ter algo mais direcionado para formar a consciência masculina cristã na cabeça dos homens, para eles entenderem bem isso, né? Porque aqueles que usarem isso como prerrogativa, então já está bem claro que eles como prerrogativa para superioridade, então está bem claro que eles não entenderam, né? Não entenderam a palavra, né? Porque se a referência dele é Cristo, então, por mais que ele faça, ele vai estar sempre fazendo pouco, né? Então, se ele entendeu o que é isso, né? Quando o cara usa isso como uma prerrogativa para superioridade, é porque ele não entendeu. Então, aí o problema é que ele não entendeu a palavra. Aí é outra coisa. Ele não fez a compreensão exegética correta do texto. Ele não sabe do que ele está falando. Porque se ele prestar atenção no que ele está dizendo, ele teria que ter um sentimento de profunda humildade em relação a essa missão, profunda necessidade daquele sentimento de sempre ficar devendo, por mais que faça, porque com um parâmetro desse, tudo, por mais que ele faça, ele fez pouco, né? E outra coisa, é importante também a gente ter essa visão do texto enquanto contexto cultural. Como o Jonathan falou, acho que é importante também mencionar o seguinte, nessa época, Nildo, o homem era um monstro. De fato. Nessa época, era mesmo. Nesse aspecto de ser rude, de ser bruto, de ser... né? Aí você vê a característica da palavra, ela dá muito mais ênfase, muito mais força na responsabilidade do homem, no sentido de argumentar com essa característica de amor, de cuidado, de zelo, de afeto, porque para a época, né, a posição do homem em relação à mulher era uma posição muito de domínio, né? Então, isso aí, na verdade, também reflete um traço cultural, né, da época. Mas é claro que a gente precisa fazer bem a leitura disso, né? Então, quando a palavra diz da forma carinhosa ou delicada que se deve tratar a mulher, ele está querendo desconstruir uma cultura de tratamento rude em relação à mulher, que era peculiar da época, né? E você vai ver aí que ele diz que é para tratá-la como um vaso mais frágil. Mas você vê que ele não está dizendo que ela é uma frágilzinha, que não pode fazer, que não realiza e tal. Não, ele está dizendo que é a forma como o homem deve tratá-la. Ou seja, ele deve ter esse tipo de cuidado em relação a ela como algo precioso, algo raro, algo que exige cuidado, algo que exige que você tenha atenção. Você não pode tratá-la de forma bruta, você não pode tratar ela... Não é assim que funciona com as mulheres. As mulheres têm outra forma de que elas querem ser tratadas, que você vai agradá-la. Não é dessa forma. Então é mais nesse sentido, né? E novamente eu falo, né? É uma bênção você estudar a palavra para você justamente desconstruir essas concepções erradas, às vezes muitas coisas que são tradicionalismos errados, né? E que a gente às vezes vai levando, né, de geração em geração e é errado, e é antibíblico, entendeu? Não é bíblico aquilo ali, né? Mas é um cuidado importante, Onildo, é um cuidado importante que a gente precisa ter, com certeza. Mas tem mulheres muito fortes na Bíblia, né? A gente vai ver aí, tem mulheres maravilhosas que fizeram coisas. Você vai ver Abigail, você vai ver Ulda, você vai ver mulheres de energia, e que, como Abigail, por exemplo, o marido dela era um abestalhado, ela era uma mulher sábia. Tanto que Davi achou tanto valor nela que até se casou com ela, né? Então você vê que existem mulheres de grande sabedoria,
né? Raabe, você vê a filha a Axa, filha de Caleb, olha como ela foi sábia em frente à herança que ia receber, entendeu? Se Priscila, dependesse do marido dela, amiga, ia ficar com a terra seca, entendeu? Mas foi Pris- ela que É, foi. Priscila, né? Na divulgação do evangelho. São tantas, né? Exatamente, Priscila, esposa de Áquila, né? E aí você vê um bom exemplo de um casal empenhado, cooperando para o ministério do Senhor, tá vendo? Então você vai ver vários exemplos. O problema é o estudo bíblico sem a totalidade da Bíblia. É aquela coisa, você estudar, você pega um trecho da Bíblia, né, trecho fora do contexto é um pretexto para heresia, né? Então você precisa estar sempre tendo essa visão mais completa da palavra, para que você não caia justamente nessas esparrelas que o Anildo falou aí, que tem muita gente que cai mesmo, cai com força mesmo, entendeu? E é por isso que eu digo, deviam ter um curso de resgate da verdadeira masculinidade cristã. E da feminilidade também. Sidney, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Pegando o gancho do que você estava falando também e do que Jonathan havia falado a respeito das ações e cuidados, das provisões materiais, eu me lembro de um comentário que uma irmã me falou uma vez, uma irmã bem mais velha do que eu conversando com ela que eu não entendia porque os casamentos de hoje em dia estavam acabando, e ela simplesmente me disse que as pessoas estão buscando fora do casamento aquilo que não tem. Então, muitas vezes tem alguém que paga a conta, tem alguém que supre a necessidade de materiais, mas não tem o carinho de dentro de casa, que foi justamente abordado aqui, esse contexto do sentimento, da forma de tratar, tanto como o Nildo colocou, como o Sidney colocou aí. Então, essa questão aí, tanto homem como mulher procuram buscar fora do casamento aquilo que eles não têm, que eles gostariam de ter. O quê? O carinho e o afeto, que é basicamente a fonte. Claro, relacionamento cristão vai ter que ter o carinho e o afeto vocês que são casados, vocês sabem muito bem basicamente o que eu estou falando. Então é basicamente isso que deve ajudar a juntar os dois, o homem e a mulher. Sem isso não tem como nem conversar em situações difíceis. Não é isso? Só há uma forma de você manter isso aí avivado, afinado, em Cristo. Acho que essa é a construção de Paulo aqui, tá? Ele vem sempre falando em Cristo, e agora ele vai falar como é esse em Cristo nos relacionamentos. E aí ele começa com o relacionamento chave da formação de todas as sociedades, que é a família, que é o homem e a mulher, o casal. E esse relacionamento, Márcio, para que haja essa cumplicidade, essa reciprocidade de afeto, ele precisa ser em Cristo. Porque tem hora que a carne, ela quer o egoísmo dela, ela quer satisfazer a intenção dela, ela quer satisfazer as necessidades dela, e para de observar o outro, a necessidade do outro, o afeto pelo outro, o interesse pelo outro e o se doar pelo outro. Você só consegue manter isso aí equilibrado num casamento se for em Cristo. Eu acho que eu sou, né, o casado mais antigo aqui na história, né? Aí, de certa forma, vai aí o conselho. Só pode manter isso se for em Cristo, se o casal ele vive em Cristo, se o casal ele se perdoa mutuamente, se o casal ele se interessa mutuamente, se eles intercedem mutuamente, se ele ora junto, se ele procura o crescimento na palavra junto. Eu sou homem, então tenho que aprender mais. Não, você e a sua esposa têm que aprender. Você precisa
estar junto com ela, você precisa orar junto com ela, e você precisa exercitar o se doar por ela, você precisa exercitar todos os dias a questão do perdão, a questão da humildade, a questão da cooperação. E isso você só consegue fazer em Cristo. É como aquele negócio, né? Às vezes tem um crime terrível que alguém faz com um filho seu. Aí como é que um pai, uma mãe consegue perdoar um cara que comete uma atrocidade contra o seu filho? Só pelo Espírito Santo, meu filho. Só através do Espírito Santo derramado no seu coração que você consegue. Então o casamento também, a base do casamento é Cristo. Eu falo isso com plena certeza, convicção, porque eu sei que se dependesse só de mim, é possível que hoje eu nem estivesse casado mais. Mas sendo dependente de Cristo, sabendo que, por exemplo, eu não consigo orar se eu não estiver em paz com a minha esposa, senão as orações são impedidas, então você não consegue orar, entendeu? Então você passa a entender a necessidade que você tem, até em relação à comunhão que você tem com Deus, a necessidade de você estar em comunhão com a sua esposa, em uma comunhão saudável. E é claro que isso não é fácil, isso tem altos e baixos, isso tem dificuldades, mas colocando Cristo em primeiro lugar é que funciona. Só colocando Cristo em primeiro lugar, se o esposo e a esposa colocarem Cristo em primeiro lugar, aí dá certo. E se um dos dois não está colocando Cristo em primeiro lugar, mas o outro está, então ele tem a chance de trazer o negócio para o equilíbrio de volta. Mas se eles dois não estiverem alinhados, não estiverem conscientes em Cristo, se Cristo não for o elo que liga o casal, aí, meu filho, aí esculhambou. Entendeu, Márcio? Então isso que você falou, dessa cumplicidade, dessa reciprocidade do carinho, do afeto, isso aí só se mantém verdadeiramente e só se mantém puro, imaculado. O leito sem mácula é aquele leito onde vigora, em primeiro lugar, Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E agora a gente segue, né? A síntese desse tópico, que ao marido Deus delegou a liderança do lar. Mas, para refutar tudo isso aí, desconstruir aquele pensamento, não só a liderança, mas o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, sem esperar nada em troca. E agora o tópico 2, a conduta da crente como esposa, né? O conceito de submissão cristã. Que conceito seria esse, né? Será que é esse conceito que o feminismo, as novas ondas de feminismo, como o Sidney bem destacou, entende? Será que é o conceito que o mundo atual quer aplicar sobre submissão? Qual é o contexto que nós vamos aprender nas escrituras sagradas? Então, primeiro, para começar, as escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Então já começa aí, uns aos outros. Homem servindo mulher, mulher servindo homem, homem servindo menino, menino servindo homem. Ambos servindo uns aos outros no temor de Deus, em Cristo. E a Bíblia vem trazer alguns exemplos de submissão. Aí começa, no 22, das esposas aos seus maridos. No 6, verso 1, dos filhos aos seus pais. No 6, verso 5, dos servos aos seus senhores, aquilo que eu falei, né? A gente lê o texto bíblico até o verso 4 do capítulo 6. Mas a partir do verso 5, aí Paulo começa a tratar, né? Dos servos para seus senhores, a submissão. No caso das esposas, a submissão deve ser, assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? E para esse contexto de submissão, aqui do verso 21, o qual Paulo vai destacar, o verbo grego utilizado para sujeitar é hipotasso, que vai reaparecer no verso 24, e Paulo diz que as pessoas devem se sujeitar, as esposas, devem se sujeitar a seu marido em tudo,
assim como a igreja se sujeita a Cristo. E aí eu faço um questionamento. Quando vocês vão para a igreja, vocês veem algum escravo, alguém amarrado no pé do banco lá, acorrentado, com aquelas dos desenhos ou dos filmes, né? Com aquela bola de metal, de aço, de ferro, que não pode sair do pé para não ir para lugar nenhum. Não, na verdade a gente tem liberdade em Cristo. Então a sujeição da esposa, ela é assim como a sujeição da igreja. E essa sujeição, ela vai envolver lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Mas não é algo que é feito como que por obrigação, algo que é feito por imposição. Mas é o mesmo sentimento de quem entende o amor que o esposo sente por ela, assim como a igreja entende o amor que Cristo sentiu, de entregar a vida por si. Aí a gente começa a observar que é uma relação mútua aí, né, de troca. E eu lembro de Roney falando acerca da psicologia, de que existem estudos que comprovam de que a mulher se sujeita, se submete quando é amada, e o homem ama quando é respeitado. Então não é um fazer para o outro retribuir, é altruísta. Um faz sem esperar nada em troca, mas enquanto ambos fazem, os dois retribuem a sua função, né? Cristã, sua função bíblica de liderança, de amor, de respeito, e da mulher, que agora a gente estudando, de submissão. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, no 5:24, e aqui a gente entende esse conceito de submissão. E não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido, como eu destaquei. E essa sujeição, ela retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada, a igreja, e deve ser agora refletida e praticada dentro do relacionamento cristão. É a condição... Só um detalhe aqui sobre o que você falou ali. Na Biacon, ele dá um ademais em relação ao verbo utilizado ali, que ele diz que está na voz média presente, que isso aí, no grego, daria a ideia de que proporciona um grau de escolha. Então, ele até cita aqui um comentarista que diz que esse tipo de sujeição, ela é, na verdade, voluntária, pessoal, e tem pleno valor ético para o indivíduo que se sujeita e para os outros a quem ele serve em rendição espiritual. Então é como você falou aí, é uma entrega consciente, voluntária, e não é um controle tomado por força. Muito bem colocado. E agora a gente começa a observar a condição da mulher cristã. Não é só da mulher cristã. E a gente começa agora a pincelar alguns pontos a respeito daquilo que a gente estava comentando, né, debatendo quando estava tratando a respeito da mulher. Na cultura judaica, a mulher tinha uma posição secundária e era considerada como a propriedade de um homem. Então, vamos observar o que está lá em Gênesis 31, versos 14 e 15. Diz assim: Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Elas fazem um questionamento se há herança ainda na casa do pai, e diz não, que a mulher foi vendida. E ele pegou o dinheiro. Então, se foi vendida, ela é propriedade de alguém, né? É tratado como uma posição secundária, como posse de um homem. Porque o homem pagou um dote, comprou a mulher, e agora ela tem um valor secundário e é a propriedade dele, né? Para levar para onde ele quiser e para fazer a sua vontade. E na sociedade grega, elas eram tratadas como inferiores e eram escravizadas. Mas, em um contraponto agora, em relação a essa cultura antiga, tanto na sociedade grega quanto judaica, de inferiorização da mulher, a gente vê no Evangelho que elas alçam uma posição de dignidade igual aos homens. Então, não tem essa de que a mulher exerce uma posição inferior
o homem é mais importante, ou como destacado pelas novas ondas do feminismo, que a mulher deve ser agora mais importante, deve exercer o matriarcado, que a mulher é independente. Não, pelo contrário, agora elas alcançam posição de dignidade e igualdade aos homens, né? Não tem mais essa questão de inferiorização. Vamos ver o que é que fala lá em Gálatas 3:28. Gálatas, se achar primeiro aí, viu? Se achar, sim, pode ler. Gálatas 3:28. Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E é interessante, né? Tudo gira em torno de quê? De estar em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Não há distinção cultural, não há distinção de prisioneiro, de livre, nem de sexo, de diferenciar. Não, todos somos um. Todos temos os mesmos direitos, as mesmas bênçãos espirituais já estudadas anteriormente, a alcançar a mesma posição no reino, mas isso só é válido quando estamos em Cristo Jesus. Paulo traz essa graça maravilhosa para o nosso conhecimento, né? Glória a Deus. E ao conversar com a mulher samaritana, né, a gente conhece bem a passagem da mulher samaritana, e nesse contexto, essa passagem vai estar lá em João 4, versículo 9 e 10, Jesus ele quebra os paradigmas da época e se opõe ao quê? Ao preconceito e à discriminação. A discriminação de que a palavra de uma mulher não era válida, a palavra de uma mulher não tinha valor, os samaritanos eram discriminados, né? O pastor Ailton ensinou muito bem sobre isso, Sidney já pontuou, já falou a respeito também disso várias vezes, sobre os samaritanos. E Jesus chega quebrando esse paradigma. Quando ele conversa, tem aquela conversa ali no poço de Jacó, com a mulher samaritana, né? Quebrando o preconceito e também a discriminação. E nesse sentido, a mulher vai até no sentido de evangelizar e chamar outros para que venham ver o Messias, tendo aí também um grau de importância dada por Cristo, né, de ir ali agora e anunciar que tinha conversado com um homem, que aquele homem revelou toda a sua vida, e ele não sabia de nada, nunca tinha visto ele, e não podia ser outro homem esse, senão o Cristo. E ali vem o povo até Jesus, né? Então a gente vê Jesus quebrando esse preconceito, dessa separação cultural aí, e separação do povo, de samaritanos e judeus, e a discriminação também com a mulher e também para com aquele povo. Né? E em Cristo, a mulher cristã, ela desfruta agora de plena liberdade e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E quando é vós, irmãos, não se aplica apenas aos homens, né? Mas a todos os cristãos. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros, aqui no texto da Almeida Corrigida atualizada, pela caridade, mas pode ser aplicado também por amor, né? Pelo amor. Então, em amor, amando uns aos outros, não dê lugar à carne. E muitas vezes as pessoas dão lugar à carne quando fazem interpretações erradas, errôneas, né? Pegam trechos da Bíblia, como nós discutimos anteriormente, e fazem reflexões enviesadas para justificar uma ação, uma conduta, quando na verdade deveria se fazer uma contextualização geral, entender qual o contexto daquela passagem e entender que a Bíblia em si gira em torno disso, em torno do amor um para com os outros, como nós lemos também anteriormente lá no texto de João, para que o mundo reconheça que nós estamos no Pai e o Pai está em nós, né? A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Isso aí a gente viu no versículo 25, né, de Efésios. E essa forma de amor, ela serve ao propósito divino,
de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Aí entra naquela condição de que eu falei que há estudos, né, que Rony comentava, da psicologia, de que quando o marido ama, aí a esposa agora é recíproca, né, corresponde em amor e em sujeição, em respeito a essa autoridade constituída por Deus do marido. E o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. O verso 33, né? Lá de Efésios, que nós também lemos. Deixa eu pegar aqui para a gente refrescar. Efésios 5:33. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Pronto. Então, nisso aí, propósito de Deus. Quando o marido faz, a mulher é algo automático, né? Inerente do ser humano. A mulher já ali colocado por Deus, né? Então ela já começa a fazer a vontade de Deus também, que é de respeitar de maneira recíproca, reverenciando o seu marido. E essa reverência, ela consiste em estima e respeito para com o marido. Então não é como alguém que se coloca naquela situação de que não é o meu chefe, é o meu patrão, se eu não fizer algo, vou ser demitido, ou então vou ser expulsa de casa. Não, pelo contrário. Simplesmente reverencia porque tem uma estima pelo seu marido, porque respeita o seu marido, né? Diferente do que o mundo acha e tenta impor pro cristianismo, né? Achando que os cristãos, não, tá ali, ó lá, uma bestalhada, tá ali porque fica ali se submetendo àquele homem. Não, na verdade, quando os dois agem da maneira bíblica em Cristo, aí acontece algo que é recíproco, né? O marido amando a sua esposa e ela retribuindo com esse respeito, essa estima para com o marido. E via de regra, quando chega essas críticas externas, é porque o desequilíbrio do casamento já está transbordando para que as pessoas vejam, né? Que as pessoas percebam, né? Mas quando você não vê esse tipo de comentário na mulher que está num casamento ali, que vive um bom casamento, né? Você vê um bom casal do homem e da mulher que se amam, que se coisa. Aí ninguém fala um comentário desse em relação à mulher que de repente se submete a alguma decisão do marido, entendeu? Ninguém, porque eles vivem bem. Então, assim, eles notam o cuidado do marido com a esposa, notam o amor que tem um pelo outro. Ou seja, eles dão bom testemunho do que Cristo é neles, no casamento deles. Então, nem suscita esse tipo de comentário. Via de regra, esse tipo de comentário, que normalmente é feito por uma pessoa que já é maldosa mesmo, já é um comentário maldoso, mas já é feito num cenário que ele transparece um desequilíbrio que já existe, né? Verdade. Que a mulher, ela às vezes faz o que o marido diz para ela fazer, mas achando ruim e tal, alguma coisa assim, né, que incomoda e tal, não sei o que, né? Aí sim abre para alguém chegar e dizer, por que tu faz o que você me pede, tal, não sei o que, tu nem gosta de fazer, entendeu? Aí entra esses comentários, né? Que aí vão inclusive, se a mulher der ouvidos, né? Também, aí só faz piorar, né? Nada que ajuda, né? Exatamente. E nesse sentido dessa reverência, dessa submissão, como é que ela é demonstrada? E ela é demonstrada quando a esposa apoia e ajuda o marido na tarefa de liderar. Ou seja, até a tarefa de liderar não é algo que ele faz sozinho, né? Faz com a esposa do lado, com a ajuda dela, com o apoio dela. E isso significa que a esposa participa das decisões em família. E, porém, ao participar dessas decisões de família, ela apoia o seu esposo e não procede, não age como uma opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido, né? Então, as coisas sempre conversadas entre os dois. Se há algo que ela não gostou, deve procurar o marido depois em particular, para que ambos conversem,
para que não venha na frente dos filhos ou até dos familiares desautorizar aquilo que o marido falou, né? Não que o marido seja mais importante, né? Mas para manter o bom relacionamento dos dois, né? Aí é engraçado o pastor Cláudio Duarte falando, né? Ó, mulher, eu sei que em casa quem manda é a mulher, nas palestras dele. Mas quando você quiser sair de um lugar que está ali na reunião do amigo, entre amigos, os irmãos da igreja, você não chega lá e fala, embora, eu quero ir embora com seu marido. Não. Você chega nele lá e fala, amor, vem aqui, eu quero falar uma palavrinha com você. Eu tô querendo ir embora. Aí tu vai lá, tu fica lá conversando um pouco com eles, e daqui a pouco tu fala, não, gente, agora já tá ficando tarde, né, a gente precisa ir pra casa, que aí não vai ficar feio pra tu, né, vão pensar que é tu que manda. Aí o cabo faz isso, volta para lá pro meio dos amigos, como se nada tivesse acontecido, conversa mais uns 15 minutos, meia hora, daqui a pouco, não, nós vamos embora. Aí pronto, nós vamos embora, e os amigos falam, não, aquele cabo lá, ó, tá vendo? A mulher que fica chamando para ir embora, a mulher que manda naquela casa, que dá as ordens, né? Até nisso a sabedoria, né, da esposa, como agir também no meio social. Jonas, Sim, Matheus. puxando esse gancho aí, é porque o grande problema dessa discussão entre relacionamento de homem e mulher dentro do casamento retorna ao que a gente abordou logo no primeiro slide lá. É a crítica social que nós temos hoje, trazendo para o nosso país, no nosso país, a crítica à autoridade, né? Quando nós vemos a nossa sociedade, ela é uma sociedade que critica muito a autoridade. Então, e quando nós vamos trazer isso para o casamento, quando nós, como cristãos, nos colocamos como a autoridade do lar é o marido e acima do marido está Cristo, a sociedade vai tentar reprimir isso ao máximo, não porque claro, eles vão colocar a mulher como a refém disso, né, como a vítima, mas no fundo o que eles realmente querem é uma crítica à autoridade. Isso se encaixa. Verdade. Muito bem. E se encaixa perfeitamente no texto, né? E o mundo em si, de maneira geral, quando Paulo também traz, se não me falha a memória, em Romanos, né? Para que nós não nos moldemos, não nos conformemos com esse mundo, para a gente não tomar a forma do mundo, é porque o mundo vive sob o domínio do pecado. E o pecado a gente sabe que deturpa as coisas perfeitas que Deus criou. Então, até a autoridade que ela é instituída por Deus para o bem da sociedade, acaba tendo ali as suas laranjas podres, né? E isso também, infelizmente, vista essa questão da autoridade praticada de maneira incorreta dentro de alguns seios familiares que se dizem cristãos, né? Mas que falta o quê? O correto entendimento das escrituras, estudar as escrituras, se aprofundar nas escrituras, né? E praticar esse sentimento de humildade, de que está disposto a aprender e mudar o pensamento para se amoldar a Cristo. É interessante que é isso que vocês estão falando aí, o que o Matheus falou também, isso fica tão exacerbado no contexto do feminismo que elas chegam a colocar como que o problema é o homem, o inimigo é o homem. E você vê que isso aí nada mais é do que mais uma tentativa de tirar o foco do verdadeiro problema, que é o quê? O pecado. Exatamente. O problema é o pecado. O problema não é o homem. É um pecado. Entendeu? Mas aí é essa construção que é feita, né? Não. Justamente por tudo que vocês falaram aí. Vamos avançar. Olhei aqui agora a hora que já está avançada. Vamos ver se a gente termina. É bom, né? Falar de Bíblia e a gente se empolga, mas vamos lá, concluir. Só finalizando a síntese do tópico 2, a esposa Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Nós já aprendemos, né, que essa autoridade não é uma autoridade que impõe ou que reprime ou que obriga a esposa a fazer algo, mas não. É simplesmente porque o marido a ama e ela, de maneira recíproca, o respeita e tem estima pelo seu marido. E agora, para finalizar, no tópico 3, a conduta do crente como filho. Mas aqui também vai tratar, como o subtópico 1, sobre a responsabilidade dos pais, né?
de que os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. E está lá na parte B do versículo 4, e essa doutrina, ela é implícita aqui nesse comentário, preciso colocar aqui, mas acho que é o comentário do Novo Testamento. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. A gente vê a função dos pais, né? Já a palavra admoestação, do grego notésias, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, isso é função dos pais, né? E a gente vê aqui uma coisa que acontece muito, dos pais querendo jogar a responsabilidade da educação e da doutrina ou da admoestação dos filhos para a escola ou, muitas vezes, para a igreja, né? Quando, na verdade, a igreja ajuda, a escola ajuda, mas é função dos pais trazer essa doutrina ou disciplina para os filhos, né? Para que eles, como diz o comentário aqui, né, da palavra do original do grego, sejam orientados, treinados, para que o seu caráter seja desenvolvido, e um caráter que visa a obediência às normas, aquilo que é certo, aquilo que é correto, tanto no convívio social, as normas para os cidadãos, quanto na Bíblia, para também obedecer aos mandamentos cristãos, aos mandamentos do nosso Deus. E a admoestação, instruindo, né, para que eles aprendam e saibam distinguir entre o bem e o mal, e assim queremos que optem por fazer o bem, né? E o critério dessa educação, eles podem ser vistos na palavra, Provérbios 22:6, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esses versículos aqui, só para lembrar, como se não se coloca destacar, eu estou trazendo da Nova Almeida atualizada, né? Se eu não me engano, a NAA. Então, um versículo bem conhecido, de Provérbios 22:6, e de que quando se ensina o menino no caminho que deve andar, ele, ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu trouxe também Provérbios 13:24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. E é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente tem pais que, não, já falei com esse menino aí, deixa quieto, ou já estou cansado de falar, esse menino não me obedece, e acabam abrindo mão dessa educação, dessa doutrina que devem ter com os filhos, dessa disciplina, quando, na verdade, às vezes se faz necessário que o pai discipline o seu filho, com castigo, às vezes até corrigindo com a vara, né? Isso é bíblico, não espancando a criança, mas apenas para que ela aprenda, como uma forma também de orientação. Dessa forma, o pai demonstra amor para com o filho, para que esse cresça sendo admoestado e entendendo o que é certo e errado, né? E não uma criança rebelde ou uma pessoa que se torne uma pessoa mais tarde rebelde na sociedade, mas alguém que aprende a respeitar a autoridade. Aí, deixa eu dar só um ponto de vista do cara que tem filho já. Esse versículo ele tem uma sabedoria muito grande, e a gente só percebe o peso disso quando a gente tem filho, porque verdadeiramente é muito mais difícil você se esmerar em educar seu filho, tendo que brigar com ele, tendo que dar castigo nele, tendo que, às vezes, dar umas palmadas, tendo que enfrentar esse conflito, do que você simplesmente relegar o conflito, deixar o filho de lado, e, o menino tá fazendo ali, deixa ele lá, e deixa o menino. Num primeiro momento, é bem mais confortável, mais tranquilo, você se estressa muito menos, você não precisa entrar em conflito, e deixa o menino fazer o que ele quiser. É claro que quando ele crescer, a bomba vai ficar bem mais pior, né? Esse menino vai ficar totalmente desregrado, sem reconhecer a autoridade, vai bater nos pais, vai entrar pelos caminhos de droga, de todo tipo de troço. Vai ser um infortúnio completo a vida dessa família, né? Mas, quando a palavra diz isso, ela é muito sábia quando ela enfatiza que quem ama. Porque só quem ama é que enfrenta todo o conflito, todo o estresse, toda a dificuldade de se educar um filho.
Só quem ama é que faz isso. Quem não ama, larga o filho para a sua própria sorte. Muito bem colocado, né? Importante a gente ter essa visão de quem é pai, né? De ter que se colocar nessa situação, né? Porque, como você bem falou, né? Aí dá umas palmadas no filho, às vezes dói mais em si próprio, né? Do que no próprio filho. Às vezes não, sempre. Sempre é difícil, mas a gente tem a luz da palavra, né? E sabe que isso é por amor. E eu me lembro da minha mãe falando, né? Um dia você ainda vai me agradecer, quando eu caía no cinto, né? Já tinha o cinto reservado lá de couro para apanhar no quarto. E eu me lembro que ela sempre sentava comigo, aí antes da sua, sempre tinha a conversa, né? Aí tem até os comediantes de hoje que falam, rapaz, aquela conversa doía mais do que as próprias sentadas, né? Aí começava a falar por que é que estava batendo, por que é que não deveria fazer aquilo, e que era porque amava. Aí você ficava até sem entender enquanto criança, né? Como é que disse que me ama e tá me descendo o cacete? Só que quando você cresce, você começa a adquirir uma certa maturidade e você entende o que seus pais faziam anteriormente, né? E eu me lembro de, durante a faculdade, várias vezes eu liguei chorando para minha mãe, no Dia das Mães, e em outras ocasiões, agradecendo a ela por cada surra que ela me deu e por quem eu tinha me tornado, né? Graças à doutrina, aos ensinamentos dela. E de igual modo, quando eu decidi por me batizar na igreja, ela testemunhou com esse versículo do Provérbio 22:6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, mesmo que você ensinando, o menino dando um pouco de trabalho, às vezes parecendo que não vai ficar no caminho, mas uma hora ele vai se lembrar, quando adquirir maturidade, daquilo que o pai ensinou, daquilo que a mãe ensinou, e não se desviará do caminho, né? Permanecerá no caminho. Minha mãe testemunhou chorando, lendo esse versículo, no dia que eu me batizei, que ela testemunhou na igreja, né? Por outro lado, os pais não devem abusar dessa autoridade, né, que tem. Porque tem pai que quer bater por tudo no menino, não é bem assim. E eles devem educar os seus filhos com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de cumprir agora o que está na parte A do verso 6, do capítulo 6, verso 4, que é para não incitar a ira nos filhos, né? Porque isso também é uma ordenança, para que os pais corrijam com amor, para que assim os filhos não se desviem do caminho, mas essa correção não deve ser excessiva, de qualquer jeito. Tem menino, passou na frente da televisão, arranca o chinelo, pá, arruma nas costas do menino. Não é desse jeito, né? Tem lá que você vê o menino, coitado do menino, só foi apanhando o dia todo. Não, na verdade você ensina, diz como deve proceder, aí foi lá, desobedeceu, aí você vai lá, se não quiser dar mais outra chance, aí dá umas palmadas, explica porque é que tá batendo, e que não pode fazer aquilo, né? Então deve ser uma coisa controlada, com brandura e com amor, não excessiva e com alto rigor. Falei certo, pai? Aí a menininha aí ó, no banco, ó, a cara de quem não tá nem aí que a mãe tá falando. Tô entendendo tudo. Tá entendendo tudo? Se liga, rapaz. Vai acabar que horas, mãe? Pronto, para finalizar, a conduta requerida dos filhos, né? E se aplica para a gente, enquanto filhos. Devemos ser obedientes aos nossos pais. Por quê? E é logo direto, na parte B do versículo 1. Porque isso é justo. É o que o Senhor quer para a gente. E isso segue a ordem natural, divinamente, ou seja, estabelecida por Deus, para que os filhos confiem na sabedoria dos pais. Lucas 2,51. Se achar aí, pode ler correndo. A gente está finalizando já, esse é o último slide, só tem a conclusão. Lucas 2,51. Achei aqui. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas as coisas. Falando acerca de Jesus, né? Da obediência, que ele ia com seus pais para Nazaré e era de sujeito. Então, isso é o que Deus quer para nós, né? Nesse exemplo de Cristo, sermos sujeitos aos nossos pais. E para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. No verso 2,
fazendo menção ao quinto mandamento lá em Êxodo 20, verso 12, né? E eu me lembro muito, a minha mãe gosta muito de falar isso, né? Para os alunos dela, para as pessoas que ela tem oportunidade de aconselhar, sejam obedientes, honra o teu pai e tua mãe, obedeça o teu pai e tua mãe, né? Para que se prolongue os teus dias na face da terra, para que te vá bem. E Paulo enfatiza isso novamente aqui no capítulo 6. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. E obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar agora envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade, né? Não abandonar os pais, mas pelo contrário, estar ali sempre disponível para ajudá-los na situação de necessidade, né? E até na velhice para cuidar deles. E aos filhos que obedecem e honram os pais, isso era um outro subtópico, mas era tão pequeno que eu juntei aqui. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem, no verso 3, e vivas muito tempo sobre a terra, fazendo menção ainda ao versículo 12, lá de Êxodo 20, né? Então, quando a gente obedece os pais, cumprindo essa ordenança do Senhor, com o quinto mandamento, a gente vive bem, e o comentarista vai destacar aqui, não sei se aplicaria, mas ele destaca até que esse viver bem seria relacionado tanto às bênçãos espirituais como também materiais, né? Que ao fazer isso, Deus nos retribui. Ao atendimento dessa ordenança, Deus nos dá dádivas também materiais. E prolonga o nosso tempo, né, de vida sobre a face da terra, porque filhos obedientes que aprendem com os pais onde devem andar, o lugar que devem entrar, o lugar que deve sair, logo, logicamente, prolongam o seu tempo de vida na face da terra, né? E isso também é assegurado pelo Senhor como uma promessa dupla, né? E isso é aplicado para a nossa vida também, caso a gente obedeça aos nossos pais, por isso a importância de sermos filhos obedientes. Comentar algo, Sidney, a respeito? Rapaz, eu tava aqui discutindo com o Carmen aqui. Ela estava aqui justamente reclamando comigo aqui agora, nesse exato momento, que ela gostaria de ter participado dessa aula. Nesse exato momento, dizendo a ela que não ia fazer diferença nenhuma se ela soubesse que a aula era essa hoje, porque ela tinha que ir na casa da mãe dela, que foi o que ela fez. Cuidado, né? Cuidado, o amor pela mãe dela, né? Glória a Deus. Amém. Pronto, finalizando, então o tópico 3, ele é sintetizado em que aos pais Deus delega a responsabilidade de educar e aos filhos a de obedecer e honrá-los, né? Aí quer mais do que isso, vai reclamar com Deus, mas obedeça. Não desobedeça os seus pais, né? Que é bênção. Eu sou prova disso, de que Deus tem me recompensado com a obediência que eu tenho com a minha mãe. Conclusão, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. E é muito importante que sejamos esse tipo de família, para que o mundo veja que Deus está presente em nosso meio e o nome do Senhor seja glorificado através da nossa família. Amém? Amém. Graças a Deus. Só queria reforçar esse no modelo divino, tá? Tudo que a gente está falando aqui, ele está bem contextualizado no modelo divino. E a gente sabe que existe situações que são situações em famílias, né, que são desestruturadas, desorganizadas e que não são cristãs, né, e que tem que haver muita sabedoria para lidar com a situação, né? E eu acho lindo o texto quando fala, por exemplo, quando ele fala ali dos pais, das esposas em relação aos maridos, que ele termina falando algo muito importante, que a gente precisa entender como é quando ela fala essa parte da sujeição. Porque
ele fala aqui, ele deixa bem claro que essa doutrina, esse ensinamento que está sendo colocado aqui, ele fecha aqui como ele sempre tem fechado os entendimentos que ele traz aqui para a gente. Em Cristo. É importante a gente lembrar que o que está sendo colocado aqui é sempre em Cristo, tá? E isso aqui é até uma coisa que é colocado também lá pela menina lá, que eu falei aqui há pouco tempo, autora do livro lá, Feminilidade Radical, que ela fala que termina justamente o 5:21, quando ele fala lá no 5:21, cadê o versículo 21? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, essa sujeição, ela tem que ser realizada no temor de Cristo, né? Então, essa autoridade, ela está contextualizada, como você falou aí, num contexto de modelo cristão, né? Porque se fugir, se sair desse modelo, por exemplo, você tem uma mulher que é cristã e o marido não é. E aí você vai ter que entender que essa autoridade absoluta sobre a mulher não é do esposo, é de Cristo. Então é realizado em Cristo, né? E assim como também no contexto ali dos pais e dos filhos, um filho que é cristão e o pai não é cristão, né? E de repente o pai quer colocar o menino no mau caminho, como se diz, né? E o menino é crente, já tem essa compreensão, então já é diferente também, tá certo? Então é importante a gente pontuar isso, porque a gente tem situações diversas, né? Nem sempre a gente tem as condições todas, né? Direitinho ali, né? Pai, mãe, cristão, tal, aquela coisa, né? Então, marido e mulher cristão já, né? A gente tem situações e situações, né? Mas o que a gente viu hoje é qual é o plano perfeito, bem estabelecido, bem delineado de Deus para uma família saudável. Sim, e muitas vezes a gente pode até encontrar famílias que vivem relativamente bem, que não são cristãs, e alguém pensar que não precisam de Cristo, né? Só que, na verdade, isso são requisitos de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e existe esse sentimento também de bondade e de amor presente dentro do ser humano, né? Por isso a gente vê ações de amor, de altruísmo, às vezes, sendo praticadas por pessoas que não são cristãs. Mas, como aprendemos também em aulas passadas, isso de nada é válido se não tivermos em Cristo. Se não tivermos debaixo dessa sujeição de Deus, né? Para que isso seja para a glória de Deus. Né? Coisas certas podem ser feitas pelas motivações erradas. Exatamente. Amém? Vamos orar? Amém. Acho que o Mateus ia falar alguma coisa, né, Mateus? Alguma coisa, Mateus? Como eu não sou nem casado, nem tenho filhos, eu tentei me abster ao máximo dos meus comentários hoje. Só aprendendo com vocês casados e que já são pais aí. Para quando eu tiver os meus, eu tomo as decisões corretas. Se Deus quiser. Se Deus Amém. quiser. Amém. Se Deus quiser, meu irmão. Porque uma coisa que eu oro, que eu desejo, que peço muito a Deus é que para toda essa nossa juventude, né, e principalmente os jovens mais próximos de nós aqui, né, como você, como o Márcio e outros, né, que são solteiros, que Deus abençoe com uma família abençoada, com a respectiva ou respectivo cristão temente a Deus, porque só num lar onde o casal é temente a Deus é que verdadeiramente a gente vê a verdadeira prosperidade no Senhor, que não é uma prosperidade material, não é uma prosperidade que nem sempre ela é visível em termos, né,
do que se pode tanger, pegar, tocar, mas é uma prosperidade que ela vem do céu, que ela vem sobre a vida das pessoas que assim procedem e que fazem os seus corações transbordarem de felicidade, de completude, de alegria. Isso quem dá é o Espírito Santo. Só o respeito que você consegue, adquire por essa obediência, a admiração da sociedade, não como uma honra superior, mas como admiração, né, de exemplo a ser seguido, já é uma bênção concedida por Deus que não tem explicação. O sentimento de alegria que você sente por isso. E aí, quando é notado que isso é um testemunho, né? Que aquelas pessoas, se você conseguir fazer com que as pessoas percebam que o que elas estão vendo de bom que existe no seu casamento é Cristo, então você está cumprindo sua missão. Exatamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Márcio, já estamos prontos para casar, já, viu, Márcio? Meu amigo. Amém. Você não faço assim falando. Isso é uma obra de fé, viu? Isso é uma obra de fé. Agora, pode ter certeza, Deus, ele se agrada daquele que, eu digo você por experiência plena, ele se agrada daquele casal que põe em Deus a sua dependência, a sua suficiência, a sua esperança, e ele ajuda, ele desenrola as coisas para vocês. Ele pode ser que o casamento de vocês não seja o mais chique da cidade, mas vai ser um casamento lindo. Deus vai prover, Deus vai fazer com que vocês tenham a possibilidade de viver. Por quê? Porque vocês tiveram fé nele. Entendeu? Amém. E porque Deus se agrada de casamento. Pense num Deus que gosta de um casal, que põe a sua fé, a sua esperança, a sua suficiência, a sua provisão, a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. O casal que faz isso, Deus abençoa. Abençoa, abençoa. Entendeu? Aleluia. Pode ter certeza que Deus abençoa. Isso não é teoria de prosperidade, isso não é como é que chama, o pessoal fala aí de positivismo. Não, meu amigo, isso é experiência viva, isso é palavra de Deus. Deus, ele se agrada, porque foi algo que ele mesmo criou, entendeu? Então ele abençoa o casamento. Sidney, inclusive, eu ainda noto que muitas pessoas criticam o fato de quando eu comento que eu ainda não me casei, porque eu ainda não encontrei uma pessoa realmente que, claro, venha satisfazer a vontade de Deus assim, e é claro que a gente não vai casar só assim. Só porque a pessoa é de Deus significa que você tem que casar com ela. Não. Tem que conseguir conciliar o útil ao agradável. Se ela lhe agrada e se ela primeiramente agrada a Deus. Vocês que são casados, Jonathan, Sidney, creio que entendem muito bem o que eu estou falando. Então, muitos forçam, dizendo, tem que se casar logo, tal. Eu digo, adianta se casar de qualquer jeito para daqui a uns 3 anos ou 2 o relacionamento acabar e cada um ir para o seu lado? Não. Eu tenho essa visão. Não, gostaria muito da colocação de vocês. Tem que orar, meu filho. Tem que orar, pedir a Deus a direção. Tem que entender pelo relacionamento, tem que buscar orientação de Deus, né? E tem que conversar muito com a respectiva, né? Para que se ache um consenso, um entendimento, né? Você nunca deve fazer as coisas por plena questão de dar satisfação a alguém. Claro que você não vai direcionar sua vida por isso, por dar satisfação, para fazer uma decisão tão importante na sua vida por preocupação de dar satisfação para A e B. Não. O que você precisa dar satisfação a Deus. Você precisa, em primeiro lugar, ver se Deus
tá no negócio, orar, pedir a Deus, orar junto com essa pessoa, chegar a um entendimento com aquela pessoa, né, se aquela pessoa também quer, se tem essa mesma visão de construir um matrimônio, uma família abençoada, ser uma pessoa que realmente é temente a Deus, né? E aí você pondo a sua confiança em Deus, as coisas vão fluir. As coisas vão fluir, entendeu? Você vai observando o comportamento da pessoa, é claro, né? E tudo, né? O que eu digo é que muitas pessoas têm medo de casar. Aí eu falo, entendeu? Que não deveria se ter medo de casar. Você tem que ter medo de desobedecer a Deus. Mas ter medo de casar, não precisa ter medo de casar. É o que eu digo, entendeu? Às vezes a pessoa acha que tem que ter tantas coisas, né? Já está com uma pessoa decente, uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa temente a Deus, já é uma coisa que você sente de Deus que dá certo. Vocês já conseguem orar junto, você já tem uma cumplicidade. Então, vocês têm que buscar orar a Deus para Deus estar com vocês na decisão do casamento. E que Deus vai abrir as portas. Entendeu? Não estou dizendo que Deus vai abrir as portas, né? Esse pensamento de, vai cair apartamento do céu e tudo. Não, pode ser que vocês precisem mesmo passar por sufoco mesmo, ir no aperto, tem que dinheiro curto, aluguel e tudo. Mas Deus vai estar abençoando e vocês vão estar felizes juntos, porque quem está reinando é Cristo no casamento. E aí vocês ficam felizes, vocês ficam. Continua a cumplicidade, vai dar certo, entendeu? E o que eu digo é isso, ó. Sim, eu compreendi. A questão é só que eu fiz esse comentário por causa da cobrança, entendeu? Que é em cima das pessoas que são solteiras dentro da igreja. Entendi. É justamente por tudo que você disse que eu ainda tô solteiro. Amém. Continuamos orando. Amém. Orando. Um ensinamento muito bom do Spurgeon. O Spurgeon, ele já orava pela futura esposa dele sem ele nem conhecer quem ele era. Ele seguia simplesmente uma ideia simples que ele tinha visto num livro, que ele até mostrou para sua respectiva num certo momento, que quando ele a encontrou, né? Ele mostrou esse trecho de uma leitura que ele fez de um escritor cristão, que ele diz, se eu estou no mundo, estou vivo, estou no mundo. E se há uma esposa para mim que Deus tem reservado para mim, uma pessoa que vai chegar e vai construir um lar cristão junto comigo, essa pessoa também tem que estar viva e tem que estar no mundo. A gente só não se encontrou ainda. Então, eu já posso orar por ela. Então, você já pode orar. É um ato de fé. Entendeu? É um ato de fé. Veja o ato de fé de Spurgeon quando ele fala isso. Ele já pode orar por aquela pessoa com quem ele um dia vai conhecer e que vai ser a esposa dele. Tem amigos que oram até pelos filhos que ainda vão nascer, nunca nem casou, sabe nem se tem, quem é a pessoa ainda. Eu já fazia isso. O namorado tem que orar pelo filho. A gente fez uma campanha de oração antes de começar a empreender o projeto de engravidar, né? A gente fez uma campanha de oração. Orávamos juntos em casa, de joelho, ali no pé da cama, uma campanha de oração para que Deus abençoasse, que desse certo, que ela engravidasse, que viesse com saúde. A gente fez essa campanha de oração. Isso é coisa de crente, isso é coisa de cristão mesmo, de quem crê que Deus faz, que Deus é, que Deus não mudou, que Deus está conosco. Verdade. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Amém. Oremos. A Deus agradecendo, né, por essa oportunidade que Ele nos concedeu, que Ele nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos hoje, né? Porque foi uma lição, assim como a lição anterior, prática, né?
o qual devemos vivenciar no nosso dia a dia, não só no relacionamento, quanto também enquanto marido e mulher, mas também no nosso cotidiano, do pai para com o filho, filhos para com os pais. Oremos a Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade concedida de juntos aprendermos um pouco mais acerca da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude no dia a dia a colocar em prática cada lição aprendida no dia de hoje, a vivenciar as coisas dentro de um lar cristão, assim como a tua palavra nos ensina, que cada ação nossa, cada atitude seja guiada por ti, para que assim venhamos te agradar e para que o Senhor venha a ser glorificado através do nosso seio familiar, através do nosso relacionamento com os nossos pais, através do nosso relacionamento com os nossos filhos, para aquele que tem filhos e para aquele que ainda vai ter, e também no relacionamento conjugal, como nós bem falamos hoje aqui, estávamos falando, Deus, até de orar pela pessoa a qual ainda vai se casar com os teus servos, para que tu venha abençoar e preparar todas as coisas. Permanece conosco, obrigado por cada um que se fez presente, visita aqueles que não puderam estar, e aqueles que estavam vindo, mas não vêm mais, que o Senhor também trabalhe, toque no coração de cada um, para que continue frequentando e aprendendo, porque é saudável crescermos unidos em Ti, firmados em Cristo. E na certeza de que Tu já ouviu a minha oração e que atenderá ao meu clamor, à minha súplica, é que eu te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Até agradecer a vocês, viu?